Um dia, uma amiga ligou perguntando se poderíamos nos encontrar para tomar chá. Sabendo que eu estava escrevendo um livro sobre fé na perspectiva budista, ela estava confusa e queria conversar. Como você pode estar escrevendo um livro sobre fé sem focar em Deus? Não é esse o ponto todo? Sua preocupação refletiu a compreensão comum que temos sobre fé, que ela é sinônimo de aderência religiosa. Mas a tendência de equiparar a fé à doutrina e depois discutir sobre terminologia e conceitos nos distrai do que a fé realmente é. Em minha compreensão, seja a fé conectada a uma divindade ou não, sua essência reside em confiar em nós mesmos para descobrir as verdades mais profundas nas quais podemos confiar. Para alguns, essa será uma abordagem muito diferente de fé. Muitos associam a fé a sistemas de crenças estreitas ou a dor a ter suas perguntas silenciadas. Historicamente, a ideia de fé foi usada para separar aqueles que pertenciam a um grupo seleto daqueles que não pertenciam. Fanáticos, para alimentar suas próprias agendas amargas, utilizam o que chamam de fé para o ódio. Eu quero convidar a um novo uso da palavra fé, um que não esteja associado a uma interpretação religiosa, dogmática ou divisória. Eu quero encorajar o prazer pela palavra, para ajudar a recuperar a fé como algo fresco, vibrante, inteligente e libertador. Essa é uma fé que enfatiza uma base de amor e respeito por nós mesmos. É uma fé que revela nossa conexão com os outros, em vez de designar alguém como separado e apartado. A fé não requer um sistema de crenças e não está necessariamente ligada a uma divindade ou a Deus, embora não negue essa possibilidade. Essa fé não é uma mercadoria que temos ou não temos. É uma qualidade interna que se desdobra à medida que aprendemos a confiar em nossa própria experiência mais profunda. O Buda disse: "A fé é o começo de todas as coisas boas." Não importa o que encontremos na vida, é a fé que nos permite tentar novamente, confiar novamente, amar novamente. Mesmo nos momentos de sofrimento imenso, é a fé que nos permite nos relacionar com o momento presente, de tal maneira que podemos seguir em frente, podemos avançar, em vez de nos perdermos na resignação ou no desespero. A fé conecta nossa experiência atual, seja maravilhosa ou terrível, ao ritmo subjacente da própria vida. A capacidade para esse tipo de fé é inerente a todo ser humano. Talvez não a reconheçamos ou saibamos como nutri-la, mas podemos aprender a fazer ambas as coisas. Essa é a história da minha própria jornada de fé, que ela sirva para apoiar e enriquecer a sua jornada também. Cada um de nós tem uma história sobre quem somos e o significado de nossas vidas. Nosso tema pode ser a busca pelo dinheiro, por sexo, prestígio. Pode ser concentrada no amor ou na espiritualidade. Alguns se veem como heróis, outros como anti-heróis. Nossas histórias podem ser pitorescas, românticas ou trágicas, e moldam nossa perspectiva de vida. Algumas histórias revelam conexões e relacionamentos, enquanto outras nos aprisionam nos fragmentos da experiência, deixando-nos perdidos. Eu, como muitos, costumava acreditar que não merecia ser feliz. Durante a minha infância, sentia que algo estava intrinsecamente errado comigo, pois as coisas nunca melhoravam. Meu pai desapareceu quando eu tinha 4 anos, e minha mãe e eu fomos morar com parentes. Certa noite ela começou a sangrar violentamente, e enquanto eu procurava ajuda, minha mãe me pediu que eu chamasse uma ambulância e a minha avó, que eu mal conhecia, para me buscar. Depois daquela noite, nunca mais a vi. Minha mãe morreu no hospital e minha vida continuou cheia de reviravoltas assustadoras e perdas inexplicáveis. Meu avô morreu quando eu tinha 11 anos e meu pai voltou, mas estava totalmente diferente. O belo príncipe que eu secretamente imaginava havia sido substituído por um estranho desalinhado, endurecido e problemático. Poucos dias depois da sua chegada,
Meu corpo inteiro ficou coberto de urticária. Quando eu voltei do consultório médico, meu pai me disse: "Você precisa ser forte para sobreviver à vida." 6 semanas depois, ele passou por uma overdose de comprimidos para dormir. Essas perdas e mudanças foram cercadas pelo silêncio, o que tornou a minha tristeza, raiva e confusão ainda mais contidas. Quando John Kennedy foi assassinado, eu não conseguia parar de chorar. Minha avó me perguntou o porquê e eu respondi simplesmente: porque seus filhos perderam o pai deles. A história que eu contava para mim mesma era que eu não sentia e não me importava mesmo, ou pelo menos esperava que parecesse assim. Embora fosse meu próprio ato de recuar, eu senti o abandono. Anos depois, já em fase adulta, eu encontraria a frase que descreveria perfeitamente o meu dilema. Alguns amigos e eu alugamos uma casa perto do oceano, onde poderíamos praticar meditação por alguns dias. No meu quarto, encontrei uma tirinha do Peanuts. Nela, ao ver Charlie Brown desanimado, Lucy comenta: "Sabe qual é o seu problema, Charlie Brown? O problema com você é que você é você." Desanimado, Charlie Brown pergunta: "Bem, o que eu posso fazer sobre isso?" Lucy responde no último quadro: "Não pretendo dar conselhos, eu apenas aponto o problema. O problema com você é que você é você." Essa era uma frase muito familiar. O eu que era eu era alguém que eu frequentemente considerava um problema. Muitos de nós parecem ter uma luz internalizada, que nos diz que nosso problema é quem somos, que não há uma saída, pouco motivo para ter fé em nós mesmos ou na possibilidade de transformar as nossas vidas. Minha resistência em participar mais plenamente da vida passou a ser a coisa mais viva e vibrante em mim. Muitas vezes, me via em muitas empreitadas, não me esforçando realmente porque secretamente tinha certeza que falharia. Aprendi a manter a vida em suspenso. Aos 16 anos entrei na universidade, me sentindo tão perdida e assustada quanto sempre. Nessa época, o abrigo suave e monocromático do adiamento, que antes me salvava, agora estava me engolindo. Eu estava sendo lentamente forçada a acordar do meu sono. Ter que escolher uma área de estudo acadêmico me confrontou com a tarefa de definir o que eu queria da vida. A escolha provocava a incerteza e o risco de descobrir o que poderia significar viver. Às vezes eu pensava em cursar história, às vezes filosofia. Ouvi dizer que o Departamento de Estudos Asiáticos oferecia uma disciplina de filosofia sobre o budismo, e me matriculei nela. Um dos ensinamentos básicos do Buda é que, para nascermos, experimentamos o sofrimento. Não apenas o sofrimento como dor intensa, mas também o sofrimento como a instabilidade, a tristeza e o vazio da vida. Às vezes o desconforto é simplesmente a insatisfação de as coisas não irem do jeito que desejamos. Às vezes o desconforto é mínimo, às vezes a dor é indescritível. Quando ouvi essa primeira nobre verdade, soube que era verdade porque as circunstâncias da minha própria vida a proclamavam. A segunda nobre verdade fala sobre as causas do sofrimento, como a ignorância e o apego. O ensinamento sobre a ignorância de quem somos era intrigante. A segunda nobre verdade diz que olhamos para nossas histórias pessoais, nossos corpos, nossos pensamentos e sentimentos e concluímos: isso é quem eu sou. Mas quando olhamos para essas coisas sem saber quem realmente somos, nos consumimos e nos esgotamos. Em 10 minutos, podemos ver tristeza, diversão, raiva, bondade. Podemos sentir prazer físico, desconforto, alívio, depois apreensão à medida que o desconforto surge novamente. Podemos nos ver como poderosos em um momento e impotentes no próximo. À medida que nossos pensamentos, sentimentos e sensações se transformam e mudam, qualquer ideia superficial de quem somos desmorona. Podemos nos esforçar ao máximo para manter essa imagem unida,
porque tememos ser nada e estar em lugar nenhum. Enquanto ignorarmos o que está abaixo de nossas identificações superficiais, dizem os ensinamentos, seremos infelizes. Existe uma saída? A terceira nobre verdade afirma isso sem reservas. Essa verdade é descrita de diferentes maneiras, como sabedoria que compreende plenamente a natureza da vida, como libertação de conceitos distorcidos do que pensamos que somos, como um amor ilimitado e desimpedido por nós mesmos e por todos os outros, sem exceção, como experiência daquilo que nos liberta do sofrimento. As técnicas de meditação desenvolvidas pelos sábios do passado, inseridas na quarta verdade nobre, são consideradas o caminho para alcançar essa libertação. Eu estava prestes a explorar uma história que reuniria os fragmentos dispersos da minha vida e os encaixaria de uma maneira nova e diferente. A história do Buda é sobre a libertação do sofrimento. É um caminho para sair do problema de Charlie Brown, um caminho para confiar em nosso imenso potencial em vez daquela voz diminuidora da Lucy. Era cativante a possibilidade de transformar a minha vida, de tirá-la da resignação e tristeza que haviam sido as notas de fundo da minha própria história pessoal. Uma intuição interna do que eu estava esperando foi desperta. O ponto crucial da história do Buda é a sua iluminação. Siddhartha Gautama, nascido como príncipe indiano, era um Bodhisattva. Ele aspirava a se tornar um Buda, um desperto, para poder ajudar a aliviar todos os seres do sofrimento. Após anos tentando vários métodos para purificar sua mente e obter compreensão, ele se sentou debaixo de uma árvore uma noite, determinado a não se mover até estar livre de toda confusão, ignorância e limitação. Gautama estendeu a mão e tocou a terra, pedindo-lhe que testemunhasse todas as vidas em que ele havia praticado generosidade, moralidade, amor bondoso e sabedoria. O Bodhisattva permaneceu em profunda meditação pelo resto da noite e, com o surgimento da primeira estrela da manhã, alcançou a iluminação. Nessa história está a promessa do Buda de que libertar a mente dos hábitos de angústia e medo é um objetivo real e alcançável, não apenas para ele, não apenas para alguns outros, mas para todos que se esforçam. O fato de que todos os seres desejam ser felizes e, na verdade, merecem ser felizes, está impresso ao longo da história. Nosso hábito arraigado de ver a vida como se estivéssemos de nariz colado na vitrine da padaria, acreditando que nenhuma das guloseimas lá dentro poderia ser para nós, entra em conflito com essa inclusividade infinita e impressionante. A voz da luz interior nos coloca de fora daquela vitrine da padaria dizendo: a vida, a liberdade, a felicidade, o amor são para os outros, não para você. O Buda estende a mão, oferecendo-nos entrar diretamente. Aqui está uma promessa de que finalmente eu poderia viver sem o peso da minha dor passada. Essa visão de que a vida poderia ser me encantava. No segundo ano da minha universidade, embora minha vida estivesse se abrindo aos poucos, o único momento em que eu realmente me sentia viver era durante 1h30 às terças e quintas na minha aula de filosofia asiática. Eu comecei a me perguntar se um dia eu poderia ser verdadeiramente feliz, mesmo que minha família não parecesse em nada com aquilo que eu havia sonhado. Talvez eu não precisasse sentir solidão e medo para sempre. Enquanto a repetida desintegração da minha família me mantinha com medo, esse lampejo de possibilidade me permitia viver. Um sentimento de possibilidade, por mais tênue que seja, cria uma separação entre o sofrimento com o qual podemos lidar todos os dias e a sensação de desesperança que tenta se instalar em nós de forma permanente. Isso nos inspira a vislumbrar uma vida melhor para nós mesmos. É esse o lampejo de possibilidade que é o começo da fé. Quando descobri sobre o programa de intercâmbio da faculdade para o terceiro ano, percebi que era a oportunidade para deixar tudo o que eu conhecia
e viajar para um lugar sobre o qual eu não conhecia nada. Quando conto às pessoas que decidi ir para a Índia aos 18 anos, muitas vezes elas pensam que eu sabia o que eu estava fazendo. Certa vez alguém comentou: "Você deve ter sido uma pessoa de pensamento claro." E eu tive que responder honestamente: na verdade, eu tinha um único pensamento claro, que era de que eu poderia resolver o problema que eu era se eu aprendesse a meditar. Esse único pensamento claro foi o suficiente. Ele me colocaria em uma jornada que recriaria a minha vida. Em Pali, a língua dos estudos budistas originais, a palavra geralmente traduzida como fé, confiança ou crença é Saddha. Saddha significa literalmente colocar o coração sobre. Ter fé é oferecer o coração ou entregá-lo. Assim como é em latim e hebraico, em Pali, fé é um verbo, uma ação. Não é um estado singular que temos ou não temos, mas é algo que fazemos. Nós fazemos fé. Saddha é a disposição para dar o próximo passo, ver o desconhecido como uma aventura, iniciar uma jornada. Muitas vezes é a própria jornada e não o destino que é o verdadeiro ponto de partida. Para mim, a jornada desde o isolamento da minha vida inicial até a porta da liberdade tem sido o desdobramento da minha fé. Foi necessária disposição para continuar avançando, mesmo quando sentia que estava caminhando no escuro. Com fé, nos movemos para o desconhecido, encontrando abertamente o que o próximo momento traz. A fé é o que nos faz levantar da cama, nos coloca em um avião para uma terra desconhecida, nos abre para a possibilidade de que nossas vidas possam ser diferentes. Embora possamos tropeçar repetidamente, com medo de avançar no escuro, temos a força para correr esse risco por causa da fé. O primeiro passo na jornada da fé é reconhecer que tudo está avançando em direção a algo diferente, dentro de nós e fora. Ver essa verdade é a base da fé. A vida é transição, movimento e crescimento. Por mais sólido que as coisas possam parecer na superfície, tudo na vida está mudando sem exceção. Até mesmo o Monte Everest, o símbolo perfeito da realidade indomável, inflexível e massivamente sólida, está crescendo 1/4 de polegada por ano, à medida que a massa terrestre da Índia se move sobre a Ásia. Pessoas vêm e vão em nossas vidas, posses se quebram ou mudam, governos e sistemas inteiros de governos são estabelecidos ou se desintegram. Um relacionamento é difícil e decepcionante e depois se transforma em um vínculo em que confiamos. Podemos nos sentir assustados de manhã, tranquilizados à tarde e inquietos à noite. Perceba, há mudança, respiração, oscilação e ritmo por toda parte. Com fé, podemos nos aproximar da verdade do momento presente. Abrimos espaço para o que está acontecendo agora em toda a sua mutabilidade. Uma dor em nosso corpo, uma angústia no coração, um tratamento injusto podem parecer inertes, impermeáveis e imutáveis. Mas quando olhamos de perto, em vez de solidez, vemos porosidade, fluidez, movimento. Começamos a perceber intervalos entre os momentos de sofrimento. Vemos as pequenas mudanças que estão acontecendo o tempo todo na textura, na intensidade, nos contornos da nossa dor. Não importa o que esteja acontecendo, sempre que vemos a inevitabilidade da mudança, os fatos comuns ou até mesmo os opressivos das nossas vidas podem se tornar vivos com possibilidades. Vemos que uma imagem de si mesmo que estávamos mantendo não precisa nos definir para sempre. O próximo passo não é o último passo. O que a vida era não é o que é agora e certamente não é o que ainda há de vir a ser. É certo que a vida não está propensa a entregar apenas eventos agradáveis. Mesmo assim, a fé nos permite reivindicar a possibilidade de que nós mesmos possamos mudar, de maneiras que nos permitam reconhecer e confiar nas mãos estendidas em nossa direção. Isso nos permite aspirar uma vida melhor do que aquela que herdamos. Sem fé na mudança,
seríamos compelidos a repetir padrões de sofrimento, como uma criança maltratada que cresce para encontrar um parceiro abusivo. Sem um senso de possibilidade, ficaríamos presos, isolados, sem esperanças e indescritivelmente tristes. A fé é a animação do coração que diz: eu escolho a vida, eu me alinho com o potencial inerente à vida, eu me entrego a esse potencial. Essa faísca de fé é acesa no momento em que pensamos: eu vou tentar, eu vou me arriscar. Uma vez perguntei a um amigo psiquiatra qual era a força mais convincente para a cura na relação psicoterapêutica. Amor, ele respondeu. Eu concordei com ele, mas me perguntei se não havia algo ainda mais fundamental. Pelo que sabemos, sugeri, o que é mais importante para a cura na terapia é que as pessoas compareçam às suas consultas. O amor do terapeuta pode nutrir a cura, mas é a nossa própria fé nessa possibilidade que nos impulsiona a comparecer e dar cada novo passo no escuro. Para aproveitar essa possibilidade para mim, primeiro tive que buscar dentro da letargia que envolvia meu coração e começar a transformar como me sentia em relação a tudo. Tive que abandonar minha distância protetora, alterar meu hábito de me retrair e aprender a participar, envolver-me, conectar-me. Tive que reconhecer que, por baixo da minha fachada de indiferença, eu me importava e, na verdade, me importava muito. Eu me importava com o que acontecia comigo, com o que acontecia com os outros, e eu me importava com a vida. Eu embarquei no caminho espiritual movida por um sentido interno de que eu poderia encontrar grandeza de coração, que eu poderia encontrar um pertencimento profundo, que eu poderia encontrar uma fonte oculta de amor e compaixão. Como um instinto de liberdade, meu sentido intuitivo de que isso era possível era uma expressão fraca, tremulosente, mas inegável de fé.